do fim do julgamento, a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoal, à prisão, ainda é uma incógnita para muitas pessoas, mas a cúpula militar brasileira fez chegar ao STF um pedido excepcional, tá? Que é importante nós repercutirmos para vocês. Eu vou aqui com o nosso repórter Igor Damasceno, diretamente de Brasília, também para contar para a gente qual foi exatamente essa solicitação. Igor, por favor, bom dia. Oi, André, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, depois dessa condenação dos 8 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, as defesas de cada um desses réus aguardam a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal para recorrerem da decisão. Esse é o principal motivo pelo qual ninguém está cumprindo a pena ainda, porque cabe recurso e as defesas de todos os réus já disseram que vão recorrer da decisão, com exceção da defesa de Mauro Cid, que foi o delator e pegou apenas 2 anos de prisão em regime aberto. A defesa de Mauro Cid já pede outras coisas, que é tirar a tornozeleira eletrônica, devolver o passaporte para que ele possa sair do país. Agora, os outros 7 réus aguardam a publicação do acórdão. Essa publicação deve ser feita em até 2 meses para que elas possam apresentar o embargo de declaração, que são ali contestações apresentadas pela defesa por alguma intercorrência no voto dos ministros ou alguma eventual omissão, enfim, é um jeito que as defesas têm de pedir para tirar a condenação, optar pela absolvição ou mesmo para tentar diminuir a pena, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses por maioria da primeira turma do STF. Muitas pessoas achavam que eles já seriam presos, mas não, isso só deve acontecer, eles só vão cumprir a pena lá para dezembro, justamente por causa desse rito processual, dessas regras que ainda tem um longo caminho a seguir. A publicação do acórdão em até 60 dias e os embargos de declaração 5 dias depois da apresentação do acórdão. E tudo isso para que eles possam, então, cumprir a pena. Só que quem vai analisar os embargos de declaração são os próprios ministros da primeira turma, ou seja, aqueles que os condenaram. Então, não há expectativa nem para absolvição, nem para redução de pena. E aí, lá para dezembro, os outros 7 réus vão passar a cumprir a pena. Eu conversei com integrantes do Exército a respeito do cumprimento de pena dos militares envolvidos nessa trama, principalmente do núcleo crucial, os quais já foram condenados. Porque esses militares, esses integrantes do Exército, me disseram que o comando militar não quer que esses réus que têm patente no Exército cumpram a pena nos quartéis da Força. Por quê? Eles me explicaram, essa fonte me explicou o seguinte: ali eles teriam que mudar toda a logística do quartel e também teriam que mudar o esquema de segurança. Essa fonte me disse o seguinte: olha, entre esses réus condenados está, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda é o maior líder da direita, que ainda é um político extremamente influente. Então, a estrutura do quartel precisaria ser totalmente revista, assim como a estrutura de segurança, o esquema de segurança, justamente por causa da entrada de Jair Bolsonaro e de outros réus que têm ali uma influência militar. E ele me citou, essa fonte me citou, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Então, o Exército não quer que esses militares cumprem a pena em algum quartel, justamente por questão de logística e segurança, que teriam que mudar radicalmente para receber esses réus quando eles forem cumprir a pena lá para o fim do ano, pelo menos por expectativa. Então, quais seriam os caminhos? Que eles cumprissem ou na Polícia Federal ou mesmo na Papuda, que é a penitenciária daqui do Distrito Federal. A Papuda tem celas especiais para abrigar militares e a ideia é que eles fossem para essas celas especiais, cumprindo o que determina a lei. Agora, em relação ao cumprimento de pena nos quartéis, isso o Exército não gostaria que acontecesse por questão de logística e de estrutura. A gente vai seguir acompanhando porque, como eu disse, as penas só vão ser cumpridas quando se esgotarem todos os recursos. Para ter acesso ao recurso, precisa da publicação do acórdão e o STF tem até 60 dias para fazer essa publicação. Ou seja, cumprimento de pena só mesmo no fim do ano. Igor Damasceno, obrigado pelos esclarecimentos.
A gente segue adiante aqui com a nossa bancada. Jéssica Peixoto, é um daqueles casos, sinceramente, que parece que é mais um capítulo do neodireito, ou do direito freestyle, que parece que está prevalecendo no Brasil. Afinal de contas, não é questão de ter afinidade ou não, odiar, amar o ex-presidente Bolsonaro, é o cumprimento da lei quando se convém, ou simplesmente ignorar isso, reinterpretar a lei para quando não convém, de acordo com a sua conveniência política ou conchavo político pessoal. Por que eu estou dizendo isso aqui? Jurisprudência recente do Superior Tribunal Militar garante prisão realmente em instalações militares ou penitenciárias militares para qualquer militar julgado, seja um ex-presidente, capitão da reserva, um general 4 estrelas, e isso caso apenas, a única exceção sendo caso se ele realmente perder a patente, coisa que não é o caso de nenhum dos envolvidos aqui. Mas pode o que isso revela para você? Pode vir a ser realmente o caso, a perda de patente. Não é o caso no momento. Assim como a gente ainda não sabe para onde ele vai. Nesse caso aí, quem vai decidir costuma ser os advogados presentes brilhantes, me corrijam se eu estiver errado, o ministro relator, então, Alexandre de Moraes. E aqui, mais uma vez, um parêntese em relação ao quão estranho é isso, no sentido das críticas pessoais, dos ataques, do mal-estar entre ambos e tudo mais. Então, ele irá decidir se Bolsonaro vai para o quartel, para Papuda, para prisão domiciliar, para qualquer um desses fatores. E aí, na jurisprudência recente, o que eu quero pegar não é nem esse caso em específico sobre quartéis, é sobre o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que acabou recebendo ali a possibilidade de estar em prisão domiciliar, ainda que condenado, por questões de saúde e alegações da defesa em relação à saúde. O ex-presidente Bolsonaro tem aí diversos problemas de saúde oriundos ali da facada, do atentado que ele sofreu, e recentemente, até mesmo ontem, estava no hospital fazendo procedimentos, é muito comum que ele o faça. Então vale avaliar se o mesmo, por assim dizer, benefício será visto ali para o ex-presidente Bolsonaro. E aqui, uma curiosidade em relação a isso, ele foi condenado por ser líder de organização criminosa. E aí, o que acontece? Em 2019, ele escolheu um ministro da Justiça chamado Sérgio Moro, que defendeu muito ali no pacote anticrime que os líderes de organizações criminosas necessariamente fossem presos em presídio de segurança máxima. Isso poderia aqui, em uma certa condição do destino, mostrar que, quem sabe, Bolsonaro vai acabar indo para Papuda, como outros líderes de organização criminosa, para alguma cela de segurança máxima por conta disso. Então, existe o roteirista do Brasil, eu não sei de onde ele tira tanto plot, tanta ideia, assim, porque a linha é totalmente descomunal. Mas, no final do dia, a gente espera aí a melhor resolução possível para esse caso. Estatutos Militares de Jesualdo Júnior, Lei 6.880 de 1980, artigo 73, diz muito claramente, garante que o militar, enquanto mantiver essa condição, deve cumprir pena de prisão ou detenção em organização militar sob comando de oficial de hierarquia superior. A gente pode seguir adiante aqui e citar várias outras leis, o próprio CPM, também o Código de Processo Penal. Eu vou com a doutora Luciana Nepomuceno até para a gente entender a hierarquia das leis, realmente a aplicação das leis como elas estão escritas. Vale ou não vale, a depender do réu levado em consideração, independente da sua simpatia ou antipatia pelo ex-presidente Bolsonaro e os outros. Marinho, quero complementar até a citação que você trouxe aí de uma norma positivada e ir além da jurisprudência, porque nós temos o decreto que trata do processo penal militar e que é de 69, então nós vamos lá para 69, que tem um artigo específico, o artigo 242, que diz que serão recolhidos a quartel ou a prisão especial. Aí vem a linha F, os oficiais das Forças Armadas, das polícias, dos corpos de bombeiros, militares, inclusive da reserva, remunerada ou não, e os reformados. Então, é uma norma de 69, repito, que garante esta prisão nos quartéis. É claro que essa modulação da prisão, como a Jess salientou, vai depender do que decidir o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, podendo, no caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, na linha do que foi decidido com relação ao ex-presidente também, Fernando Collor de Mello, pela prisão domiciliar, por essa prisão humanitária. Mas o Exército se recusar,
por imperativo legal, não poderia. Exceto se ele provar, como está vindo nessa alegação, que não tem uma estrutura funcional para poder manter esses presos lá. Reforçando aqui, artigo 295, Código de Processo Penal, o famoso CPP para os íntimos, né, Gesualdo Júnior, diz que também membros das Forças Armadas realmente têm acesso a uma prisão em regime especial. Só reforçando o direito, tá? Mas aqui que fica a questão, não se trata, repito aqui, quantas vezes for necessário, não se trata de garantir regalias ou privilégios para o ex-presidente e os militares envolvidos, é apenas de cumprir a lei do jeito que está posto. Goste ou não, é o que está posto. Vamos aí com o nosso Gesualdo Júnior. É isso aí. Se o próprio Código de Processo Penal prevê essa possibilidade de prisão, não é o Exército que pode se negar a cumpri-la. Vamos lembrar também, estamos falando de ex-presidente, que o ex-presidente Lula ficou preso na Polícia Federal, também com certas regalias que naquele momento não eram absolutamente compatíveis. E em que pese esse decreto ser de 69, na época de regime militar, na época inclusive de vigência de AI-5, ele continua em vigência, ele é plenamente aplicável e deve ser respeitado. Entretanto, há um segundo momento. Uma vez determinado o cumprimento de pena, se é que essa pena vai ser realmente determinada em regime fechado, como se espera que seja em razão da quantidade da pena aplicada, escolhe-se onde será cumprida a pena. Por exemplo, numa sede do Exército Brasileiro. E a partir daí é possível que a defesa peça a substituição da pena para pena domiciliar. E há fundamentos para isso. O Fernando Collor de Mello, por exemplo, goza dessa pena domiciliar, dessa prisão domiciliar, em razão do seu estado de saúde. Da mesma forma, se ficar demonstrado que não existe saúde compatível do Bolsonaro para cumprir a pena nesse local e que não há no local atendimento médico suficiente, é de direito, pelo Código de Processo Penal, que ele tenha também a prisão domiciliar. Meus amigos. Mano Ferreira, um breve comentário aqui, a gente segue adiante. Eu diria que, além dessas questões jurídicas, de logística, há um desejo das Forças Armadas de se dissociar dos militares condenados por tentativa de golpe de Estado. Então, tem uma avaliação por parte do comando das forças de que essa história toda mancha a história das Forças Armadas e a tentativa que há nas Forças Armadas desde a redemocratização de se dissociar de qualquer conexão com o seu passado autoritário. Então, nesse contexto todo, há também uma preocupação, digamos assim, de relações públicas por parte das Forças Armadas, que não deseja abrigar dentro das suas instalações golpistas condenados pela Justiça Civil, o que pode levar à situação de avaliação por parte dos tribunais militares da perda de patentes dos condenados, porque isso levaria a um fim dessa discussão, né? Se não tiverem patente, não teriam o direito à prisão dentro das instalações militares. Dentro disso, agora o Supremo Tribunal Federal ele faz essa notificação ao Supremo na versão militar e esta decisão é tomada lá. Então esse é um processo que irá ocorrer de fato. Para muitos, se o STF ou o STM, no caso, né, acolher esse pedido, prerrogativas previstas em lei vão poder ser relativizadas a depender da temperatura política do momento. Para muitos, esse será o recado que vai ser transmitido. Se isso vai se consumar ou não, veremos e, com certeza, deixaremos vocês atualizados. De qualquer forma, vou partir para um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já já.